Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Lola Davier, um caso bem recente que ocorreu na França e chocou a todos daquele país. Muita gente me pediu para eu fazer esse caso, então eu trouxe ele aqui hoje para vocês com todas as informações que estão disponíveis até o momento. E como vocês já sabem, se puderem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lola Davier nasceu no ano de 2010 na França. Ela era filha do casal Delphine e Johan Davier e tinha um irmão mais velho. A família morava em um prédio na rua Manin, localizado no 19º distrito de Paris, capital da França. O local fica nas margens do rio Sena e próximo ao Parque de La Villette, o terceiro maior parque de Paris. Por serem pontos turísticos muito visitados, o 19º distrito tem uma qualidade significativa de guardas que fazem rondas diárias e, por isso, é considerado um dos lugares mais seguros de Paris. O local onde Lola morava com a sua família era uma parte mais residencial, tinha uma quantidade menor de guardas fazendo rondas, mas mesmo assim era considerado muito seguro. De acordo com fontes, tanto o pai quanto a mãe da garota eram funcionários do prédio onde moravam, no caso, controladores de acesso. No dia 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira, Lola saiu de casa para ir até a sua escola, a Georges Brassens, que fica a cerca de 200 metros de onde ela morava. Ela passou o dia normalmente na escola e no final da tarde ela saiu em direção à sua casa. Como seus pais eram controladores de acesso e a escola ficava próxima, eles costumavam ver alguns alunos passando em frente à calçada do prédio, e naquele dia não foi diferente. Mas uma coisa os preocupou. O tempo foi passando e a sua filha Lola não voltava para casa. Conforme os minutos corriam, essa espera foi se tornando cada vez mais angustiante. Lola tinha apenas 12 anos e era uma filha muito obediente. Ela nunca tinha saído para outro lugar sem pedir autorização para os seus pais antes. Então o fato dela demorar para voltar para casa os colocou em alerta. Após 1 hora de espera e nada de Lola voltar, os pais dela decidiram comunicar às autoridades. Enquanto a polícia estava a caminho, a mãe de Lola teve a ideia de olhar as câmeras de segurança do prédio para ver se encontrava algo que pudesse ajudar. Para a surpresa de todos, as imagens mostravam que Lola havia voltado para casa dentro do horário normal, mas ela não estava sozinha. Nas imagens, também foi possível ver que uma mulher com idade entre 20 anos estava acompanhando ela. De acordo com um relato do vizinho que também viu as filmagens, parecia que a mulher fazia gestos chamando Lola para se aproximar ainda mais dela, e era possível ver que a garota estava meio desconfortável, já a mulher parecia estar um pouco perturbada. Eles logo imaginaram que Lola havia sido levada à força por essa mulher. Delphine Davier, a mãe de Lola, fez uma publicação no Facebook alertando sobre o que havia acontecido e descrevendo com detalhes a aparência da principal suspeita. Nessa publicação, ela escreveu o seguinte: Alerta! Nossa filha Lola foi levada. Ela foi vista pela última vez às 3h20, na companhia de uma mulher que não conhecemos em nosso prédio. A mulher usava jeans branco, um suéter branco com capuz e uma mochila cinza. Ajude-nos a encontrá-las. Não hesite em chamar a polícia de Paris ou a nós. A polícia fez buscas pelo bairro e o post de Delphine rapidamente foi compartilhado por milhares de pessoas que ficaram alertas na intenção de ajudar a encontrar a garota. Por volta das 11h20 da noite, uma mulher estava fazendo caminhada quando viu uma mala marrom de plástico aparentemente abandonada em um pátio próximo ao prédio em que Lola morava com sua família. Nesse ponto, algumas informações se divergem, já que algumas fontes dizem que a mala foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo, e outras dizem que a mala estava do outro lado da rua do prédio. De qualquer modo, a mulher que encontrou a mala ficou curiosa para saber o que tinha dentro e decidiu abri-la. Ao abrir, ela se deparou com uma cena horrível. O corpo de Lola estava dentro dessa mala. A polícia foi chamada e rapidamente chegaram ao local. Lola estava com os pés e as mãos amarradas. Havia um ferimento profundo em seu pescoço.
Sua cabeça estava enrolada com fita e o seu corpo estava marcado com os números 0 e 1. O corpo foi levado para a necrópsia, que mais tarde revelou que a causa do óbito foi devido à supressão de ar de forma mecânica. A necrópsia revelou também que a garota havia sido vítima de relações forçadas, mas não foi encontrado fluido masculino no corpo e nem nas roupas dela. Isso indicava que ou o responsável tinha usado proteção ou usado algum objeto. Assim que souberam o que havia acontecido com a filha, Johann e Delphine ficaram arrasados. Logo, a notícia a respeito do crime se espalhou por toda Paris e, posteriormente, com a ajuda da mídia, por toda a França. Durante as investigações, a polícia decidiu checar mais uma vez as câmeras de segurança do prédio e viram a mesma mulher que acompanhava Lola na entrada do prédio sair carregando a mesma mala onde o corpo dela foi encontrado. Nessa altura, ficou claro que a responsável pelo crime era essa mesma mulher. Mais tarde, depois de muito esforço, a polícia conseguiu identificar a suspeita. Se trata de Dabia Benkired. Mas quem é Dabia Benkired? Dabia tem 24 anos e é natural da Argélia, um país localizado no norte da África. Ela emigrou para a França legalmente no ano de 2016, com uma autorização de residência estudantil. 2 anos depois, em 2018, ela foi vítima de violência doméstica e registrou uma queixa contra o seu parceiro por essas agressões. No dia 17 de outubro de 2022, 3 dias após o crime, a polícia localizou e prendeu Dabia como a principal suspeita. Com Dabia sob custódia, a polícia descobriu que pouco mais de 2 meses atrás, autoridades ligadas ao setor de imigração do governo francês emitiram um documento que foi endereçado a Dabia para que ela deixasse o país, pois a mesma não tinha mais autorização de residência. Como Dabia não tinha antecedentes criminais, ela não foi colocada em um centro de detenção provisório, mas deram a ela um prazo de 30 dias para que ela retornasse para a Argélia. Os policiais descobriram também que atualmente Dabia não tinha emprego e nem moradia. Ela era considerada uma moradora de rua, já que passava a maior parte do seu tempo dormindo e vivendo na rua. De vez em quando, ela passava um tempo na casa de um conhecido, e às vezes no apartamento de sua irmã mais velha, que fica no mesmo prédio em que a família de Lola mora e trabalha. Através dessas informações, os policiais decidiram chamar a irmã de Dabia, uma mulher chamada Friha, para prestar esclarecimentos. Em depoimento, a mulher disse aos policiais que Dabia vinha demonstrando algum tipo de problema mental nos últimos meses, mas que ela não sabia como ajudar a sua irmã. Segundo ela, em uma noite que Dabia estava dormindo em seu apartamento, ela acordou do nada e começou a falar um monte de coisas desconexas. Durante o interrogatório de Dabia, os policiais perceberam que, de fato, a mulher parecia ter algum tipo de problema mental. Questionada se ela era responsável pelo crime, Dabia disse que sim, sem pensar 2 vezes, e ainda contou com detalhes tudo o que havia feito. Segundo ela encontrou Lola enquanto a garota voltava da escola para o prédio onde morava e a convenceu a ir junto com ela ao apartamento de sua irmã, que fica nesse mesmo prédio. Dabia não deixou muito claro como ela conseguiu convencer Lola, mas a hipótese mais provável é a de ameaça, já que nas imagens de segurança que registraram as duas entrando no prédio juntas, é possível ver que a garota está meio desconfortável com a situação. Ao entrarem no apartamento, Dabia obrigou Lola a tomar banho e depois forçou relações com ela. Após isso, ainda não satisfeita, ela fez as piores coisas que posso imaginar, e sabem que não posso descrever aqui. Por fim, com Lola já sem vida, Dabia colocou dentro da mala e escreveu os números 0 e 1 em seu corpo. Os policiais ficaram chocados com tudo o que ouviram de Dabia e perguntaram para ela qual seria a motivação do crime. Segundo Dabia, 1 semana antes do crime, ela teria discutido com Delphine Davier, a mãe de Lola, pois ela queria poder entrar e sair do prédio a hora que quisesse, como se fosse uma moradora, já que a sua irmã mora lá. No entanto, Delphine não teria permitido, já que Dabia não era uma moradora registrada no prédio, e isso ia contra as normas do local. Com isso, Dabia teria ficado furiosa
e começou a pensar em uma maneira de se vingar. E quando ela encontrou Lola retornando para o prédio sozinha, ela viu ali uma oportunidade. De acordo com fontes, a irmã de Dabia não estava no apartamento no momento em que ela cometeu o crime, o que facilitou ela ter feito o que fez e ainda sair do local sem levantar suspeitas, conforme foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. Testemunhas chegaram a relatar que viram um momento em que a mulher deixou o prédio com uma mala grande e pesada, e que fora do prédio ela até chegou a pedir ajuda a algumas pessoas para que ajudassem com a mala. Ainda, segundo essas testemunhas, Dabia teria deixado a mala em frente ao estabelecimento e depois entrou no local, onde comprou um croissant e um café. Em seguida, ela retornou para fora e pegou a mala novamente. Eu não encontrei informações de onde os pais de Lola estavam no momento em que a garota voltou da escola na companhia de Dabia. Apesar de ter confessado todo o crime durante seu depoimento à polícia e ainda ter dito o motivo, em sua primeira audiência de custódia, Dabia retirou a sua confissão e disse que o que ela havia contado aos policiais era somente um sonho que ela teve, que nada daquilo era real. Ela afirmou ainda que jamais seria capaz de tirar a vida de uma pessoa. Confrontada com todas as provas que a polícia tinha contra ela, Dabia desconversou e disse que um homem armado foi quem cometeu o crime. Depois, ela disse que foi um fantasma e que inclusive lutou contra o mesmo para tentar evitar o crime. Em nota, a polícia de Paris afirmou que Dabia não demonstrou nenhum pingo de emoção durante todo o momento do seu depoimento. Eles disseram que quando mostraram fotos do corpo de Lola, a mulher simplesmente olhou e disse que aquilo não fazia ela se sentir nem quente e nem fria, afirmando que não tinha nenhum arrependimento pelo que fez. Ela acrescentou ainda que também sofreu violência no passado e que viu seus pais perderem a vida bem diante dos seus olhos. A polícia ainda não sabe se essas alegações de Dabia sobre o seu passado são de fato verdadeiras, mas continua investigando tudo a respeito da mulher para coletarem o máximo de informações possíveis. Sobre ela ter problemas mentais, as autoridades disseram que a mulher realmente apresenta um comportamento anormal, mas que só dá para saber depois que ela passar por alguma avaliação mental. De qualquer modo, as autoridades averiguaram se ela já havia passado por algum hospital de saúde mental, ou até mesmo se havia ido em algum psiquiatra anteriormente, mas nenhum registro foi encontrado. Mais tarde, novas testemunhas se apresentaram à polícia de Paris, informando que no dia em que Dabia carregava a mala com o corpo, ela parou um homem na rua e ofereceu muito dinheiro a ele para que ele a ajudasse a levar a mala até um outro local. Desconfiado, o homem teria perguntado o que tinha na mala, e Dabia teria respondido que ela trabalhava com a venda de órgãos e que ganhava muito dinheiro com isso, e que se ele a ajudasse, ela daria uma parte desse dinheiro para ele. O homem então, meio assustado, deu as costas para a mulher e foi embora. A polícia chegou a investigar essa questão das vendas de órgãos, mas ao que tudo indica, foi apenas um delírio de Dabia. Posteriormente, além de Dabia, outras 5 pessoas foram presas suspeitas de terem alguma ligação com o crime. Uma delas era a irmã de Dabia, que inicialmente se suspeitava que ela estava envolvida no crime, já que tudo aconteceu em seu apartamento. Mas logo, a polícia concluiu que ela não sabia de nada e ela foi liberada. Um outro suspeito é um homem de 43 anos que não teve a sua identidade divulgada. Ele foi acusado de ajudar Dabia com o transporte do corpo e ainda a ajudado a se esconder. Até onde se sabe, ele continua preso, até que a polícia conclua as investigações. Já os demais presos foram soltos por falta de provas e também não tiveram suas identidades divulgadas. Atualmente, Dabia Ben-Kired se encontra presa na prisão de Fresnay, em Val-de-Marne, onde aguarda o seu destino. Em entrevista, Alexandre Silva, seu advogado, pediu para que a mídia parasse de espalhar boatos a respeito de sua cliente e afirmou que ela supostamente é inocente. O funeral e enterro de Lola Dabie ocorreu no dia 24 de outubro na cidade de Lillers, no norte da França. A cerimônia de despedida foi marcada por tristeza e revolta e contou com a presença de milhares de pessoas de todos os cantos do país.
A família da garota se manteve reservada e apenas pediu que os respeitassem nesse momento tão doloroso. O caso de Lola Davier é, sem dúvidas, um dos piores e mais repercutido casos de toda a França dos últimos anos. Devido à autora do crime ser uma imigrante albanesa ilegal, muitos franceses começaram a questionar a eficácia do setor responsável pela imigração no país, algo que já vem sendo questionado há algum tempo. Para muitos, se Dábia tivesse sido mandada de volta para a Argélia assim que ela foi detida pela primeira vez por estar com a permissão de residência vencida, Lola estaria viva hoje. De qualquer modo, por causa do crime, muitos franceses estão com medo e agora evitam deixar que os seus filhos pequenos andem sozinhos pelas ruas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.